Manifestações sempre marcam o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, mas essa luta não se restringe à data. É mesmo uma luta diária. E como seguir atenta, forte, exigindo que homens e mulheres sejam iguais tanto em direitos quanto em obrigações. Eu sou Maia Figueiredo. Eu sou Ana Carla e este é o Coopere UON. A igualdade de gênero é descrita no primeiro inciso do artigo 5 da Constituição Federal de 1988. Esse é o artigo responsável por assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos de nosso país. Isso quer dizer que todas e todos devem ter os mesmos direitos, oportunidades, responsabilidades e obrigações. Só que a caminhada ainda é grande quando se pensa em respeito aos direitos da mulher e igualdade entre os gêneros. Essa reivindicação é bem antiga. Foi no início do século XX que as mulheres começaram a ir para as ruas, exigir o direito de votar e de trabalhar em condições mais dignas. Como sabemos, nós somos metade da população mundial. Mas os direitos e as oportunidades não foram divididas de maneira iguais entre nós e os homens, a outra metade. A eles foi dada uma parcela muito maior de poder. É isso que a gente chama de patriarcado. E é contra isso, contra essa desigualdade, contra esse patriarcado, que o movimento feminista surge no século XIX, que tinha por principal bandeira naquele momento a reivindicação ao acesso ao voto, à educação formal, ao direito ao trabalho fora. Aqui no Brasil, a gente tem uma história do movimento feminista muito rica. Então, por exemplo, em 1910, as mulheres lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, fundaram o Partido Republicano Feminino. Olha a ousadia, numa época em que as mulheres não votavam e não podiam ser votadas, as mulheres organizam um partido justamente para impor esse debate na sociedade. Em 1919, Berta Lutz cria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que é um órgão ligado a outros órgãos feministas internacionais e que tinha por objetivo espalhar esse debate pelo Brasil. Então, aqui na Bahia também foi criada a Federação Baiana pelo Progresso Feminino e as mulheres faziam reuniões, debates, passeatas. Em 1932, consegue colocar o voto feminino no Código Eleitoral. E em 1934, quando ocorre a primeira eleição, conseguimos eleger aqui no Brasil 2 deputadas federais, a Carlota Queiroz e a Berta Lutz. E foram eleitas 5 deputadas estaduais no Brasil. E aqui na Bahia nós tivemos uma representante, a Maria Luísa Bittencourt, que foi a primeira deputada estadual baiana eleita em 1934. Então, como vimos, o caminho vem de muito tempo. Muitas mulheres antes da gente lutaram para que a gente estivesse aqui hoje. E temos muito a celebrar nessa Semana das Mulheres. Mas a luta continua. Ainda ganhamos menos do que os homens, ainda somos minoria nos espaços de poder. A violência contra a mulher é uma realidade cruel. As divisões das tarefas domésticas e criação de filhos ainda não é dividida de maneira igual com os nossos companheiros. Então, precisamos, como bem disse Chimamanda, sermos todos feministas. Porque o feminismo prega a igualdade. E qualquer cidadão de bem, qualquer cidadã de bem, quer isso. Quer igualdade para si e quer igualdade para o próximo. Seguindo na luta, é preciso mobilizar a sociedade contra dados infelizes, como o de que uma mulher é morta a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. Globalmente, mesmo antes do Covid-19, 1 em cada 3 mulheres já havia sofrido violência física ou sexual durante a sua vida. Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas é uma das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não ocorra. Mas, quando ela ocorrer, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres e meninas, e a justiça deve ser implacável na defesa de seus direitos. Durante a pandemia, as mulheres vítimas de violência doméstica passaram a enfrentar mais um problema, que é a dificuldade de denunciar os crimes que sofrem. Nas cidades maiores, o lockdown foi mais extenso, mais severo, e isso dificultou muito a denúncia e fez os números de violência aumentarem. Aqui no nosso território, como não houve uma restrição de circulação por tempo muito extenso, nós não tivemos incremento grande no número de violência. A mulher vítima de violência
doméstica deve registrar a ocorrência, deve procurar uma delegacia de polícia mais próxima para fazer a denúncia, ou também pode fazer essa denúncia através do número 180. Vale ressaltar que essa denúncia pode ser feita também por um vizinho que presenciou a violência, por um familiar, por um amigo. A mulher na delegacia de polícia será ouvida, será encaminhado o pedido de medida protetiva de urgência, que pode consistir em solicitação que o agressor deixe o lar, que o agressor seja proibido de manter contato com a vítima, familiares e testemunhas, e também proibindo o agressor de se aproximar da vítima. O quadro econômico de 2020, no contexto da pandemia, gerou também uma piora no mercado de trabalho brasileiro e impactou com mais força as mulheres. De acordo com especialistas, a pandemia escancarou a pobreza feminina, trouxe para o debate nacional o fato das tarefas domésticas e a difícil conciliação das mulheres de ir para o mercado de trabalho e o cuidado com a família. A pandemia veio para escancarar o que já era evidente nas nossas relações diárias, que sim, o mundo do trabalho é dividido pela questão de gênero. E não só de gênero, a gente também precisa fazer recorte de classe e raça. Se o mundo do trabalho é difícil para as mulheres de uma forma geral, ele é muito mais cruel com as mulheres negras e com as mulheres periféricas. Nós mulheres, por mais que tenhamos uma formação acadêmica tão boa quanto a dos homens, ainda ganhamos cerca de 30% menos do que eles. E dificilmente chegamos a altos cargos, tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública. Então, quando chega um momento como esse, em que nós entramos numa crise sanitária, numa crise econômica, que já é agravada por uma crise do capitalismo, que vem se arrastando desde 2008 e precarizando os postos de trabalho, a gente nota que são as mulheres as maiores prejudicadas nesse sistema. Com a pandemia, nós verificamos que os trabalhadores, de uma forma geral, ficaram muito descobertos, tanto pela ausência de políticas públicas efetivas de proteção ao trabalho, quanto pela crise que, como eu já falei, assola os trabalhadores desde muitos anos, né? Pela precarização das leis trabalhistas que vem acontecendo no Brasil desde 2015, esse avanço do capital contra nós e a nossa impossibilidade de reação. Logo, quando o mercado de trabalho sofre, somos nós mulheres que acabamos perdendo primeiro os nossos empregos, porque nós somos uma mão de obra muito necessária em casa. Então, quando alguém tem que sacrificar, normalmente, o seu trabalho, esse sacrifício recai sobre uma mulher. A pandemia, de fato, demonstrou que a gente precisa rever a condição da mulher no mercado de trabalho e colocar isso em voga, discutir a mulher na relação de trabalho. Porque se a gente discute a mulher e se as coisas melhoram para a mulher dentro do mundo do trabalho, toda a sociedade ganha, todo o mercado ganha. Porque a gente, nesse momento, teria realmente uma discussão para proporcionar uma igualdade material, não só formal, como as nossas leis trazem. Porque homens e mulheres são iguais perante a lei, mas nós queremos ser iguais materialmente, verdadeiramente, de fato. Como vimos ao longo do programa, mudanças significativas ocorreram, mas sempre fruto de luta e de resistência. Em pleno 2021, as bandeiras pelo fim do machismo, o combate ao assédio sexual dentro e fora do ambiente de trabalho, o fim da violência contra a mulher, a equiparação salarial entre os sexos e tantas outras reivindicações ainda são fundamentais. Sim, em tantos aspectos ainda precisamos avançar. Continuamos a reivindicar legislação e políticas públicas adequadas para garantir todas as mulheres, independentemente de sua cor, origem sexual ou classe social, as oportunidades e direitos necessários para que possamos desenvolver em toda a nossa potência.
Tenha sempre em mente que a defesa dos direitos das mulheres e a igualdade de gênero é um esforço coletivo e contínuo. Vamos juntos! Luca, descobri com o Coopera que pontos são tudo num relacionamento. Como assim? Jantar romântico, 110 pontos. Pedalar no parque, 200. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Ah, trocar. Eu? Não, o sofá. Não, Frida, você não. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Baixe o app ou acesse o site e aproveite. Baixe agora. Oi pessoal, eu sou a doutora Manuela Martins, otorrinolaringologista e vim aqui hoje falar sobre a septoplastia. Septoplastia é a cirurgia para a correção do desvio do septo nasal. E doutor, o que é septo nasal? Septo nasal é uma barreira que separa um lado do nariz do outro lado. O ideal é que o septo, que é formado por osso, cartilagem recoberto por mucosa, fosse retinho, que nem minha mão está aqui, de um lado e do outro. Mas não é normalmente isso que acontece. O que acontece quando o paciente apresenta desvio septal é que um lado acaba fazendo uma dobradura do osso ou da cartilagem ou dos dois, um entupimento do nariz, o paciente acaba apresentando muita obstrução de um lado só, acaba apresentando rinossinusites de repetição, acaba também roncando e respirando muito pela boca. Se você sente muita obstrução nasal de um lado, tem muitos problemas de sinusites de repetição, ronca, dorme de boca aberta, procure um otorrinolaringologista para avaliar se você não tem esse desvio septal, né, e ver um melhor tratamento para você. Falar da Cooperil é sempre uma grande alegria, essa escola onde vivi alguns dos melhores anos da minha caminhada como estudante. Hoje sou advogada e professora universitária e a Cooperil influenciou muito as minhas decisões quando eu estava no ensino médio e influencia até hoje, porque uma memória muito legal que eu tenho da minha época de estudante foi a publicação dos meus primeiros textos em jornal, que aconteceram quando eu estava na 8ª série no 2º ano, e escrever algo que eu continuo fazendo e gosto muito até hoje. Tive a oportunidade de fazer parte de uma turma maravilhosa, o 3º ano de 2004 até hoje se reúne, até hoje tem grupo e a gente assim tem essa amizade e cultiva essas memórias com muito carinho. E eu fico muito grata de ter tido a oportunidade do ano passado retornar à Cooperil como convidada na Flicop, que é um evento novo, e de estar no espaço físico da escola celebrando essas memórias junto com vocês. Muito obrigada, gente. Um abraço e que saudade da Cooperil. E chegou aquele momento de você dar o like, porque é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Sim, compartilha também o programa com o máximo de pessoas possíveis. E não esqueça de comentar e nos seguir em todas as redes sociais. Emily De meninas. E a justiça deve ser implacável. Implicável. E meninas, nas esferas públicas e privadas, é uma das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento... É uma das metas dos 17 Objetivos... O que é que tá rolando, hein? O que rolou aqui? É um dos 17... É porque tem metas aqui. Não devia... Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas escolas públicas e privadas é uma das metas. Ah, escolas! Vaza, meu pai! Desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Por que eu inventei de falar isso? De acordo com especialistas, a pandemia escarou. Escancarou. Escancarou. De acordo com especialistas, a pandemia escarou. De acordo com especialistas, a pandemia. Como vimos ao longo do programa. Continuamos a reivindicar a legislação. Leve bug. É isso. Bugou.